muito maior do que eu quis. Eu tentei trazer para nós uma coisa que eu vejo conversando com outras pessoas que gostam de estudar religião. Eu estou falando religião, não estou falando espiritismo. E quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente tem aquela mania de lembrar dele nos primeiros 0 a 33 anos que ele teve com a gente. E aí, eu devolvo essa pergunta para vocês. Qual que é a idade de Cristo? Não vale responder 33 anos. Quanto tempo ele ficou de fato entre nós? Essa pergunta dá para a gente começar devagar. De 0 aos 33, ele sumiu de 12 anos a 30, depois ele voltou mais 40 dias. Não tem nada a ver com isso. De fato, há quanto tempo o nosso mestre está conosco? Até onde vai a nossa percepção quanto ao trabalho dessa entidade crística? Porque voltando a dizer da idade dele, eu não sei a idade do nosso mestre, mas eu posso afirmar que ele estava aqui antes que o nosso planeta fosse formado. E de onde nós trazemos isso? Fui buscar como Kardec nos manda. E Emmanuel faz como ninguém. A Caminho da Luz, Bíblia Sagrada, Velho Testamento, livro do Gênesis de Moisés, a Gênese de Kardec, Novo Testamento, Os Exilados da Capela de Edgar Armond e esse livro de extraterrestre aqui, Evolução em Dois Mundos. Eu acho, pessoal, que se eu, daqui a 2000 anos, talvez eu consiga ter entendido pelo menos esses livros. Principalmente esse, Evolução em Dois Mundos. Por quê? Porque o Espiritismo nos instiga a fazer justamente isso. Nós temos que costurar, a Bíblia não contém erros. Nós é que erramos ao interpretá-la. Porque nos falta, por exemplo, terminologia correta. Volta 20 anos na vida aí. Alguém sabia o que era Zap Zap? Isso falando na gíria. E o WhatsApp? Menos ainda. Então vocês imaginam que tem gente tentando passar o camelo atrás da agulha até hoje. Porque não sabe que o camelo é um barbante grosso, ou era aquela portinha no muro de Jerusalém, e por aí vai. Por quê? Porque a gente tem que contextualizar o que está na Bíblia e o que quer dizer hoje. E o que queria dizer na época e para quem era dirigido. Por aí vai. Só para não ficar aqui 2 horas falando, tem um vídeo aqui que eu gostaria muito de passar para vocês. Vamos trocar a luz aqui, André? Nossa história em 1 minuto. Por que nós começamos a dizer isso e a palestra é
nos caminhos do Mestre. Emmanuel nos traz, no livro A Caminho da Luz, um capítulo chamado O Divino Escultor. E olha o que ele diz, que o Cristo operou a escultura geológica do homem. Ele, com seus exércitos de trabalhadores, organizou o cenário da vida. Lendo aqui, parece que é uma leitura poética, romântica. Aí a gente vai um pouquinho mais a fundo. André Luiz, um pouco depois, nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, uma explicação do que é plasma divino. Fluído cósmico é o plasma divino. Em serviço de cocriação em plano maior. As inteligências gloriosas tomam o plasma e o que de vez o espírito criado pode formar ou co-criar. Mas, adverte André Luiz, só Deus é o criador de toda a eternidade. E a seguir, no capítulo 3, ele continua. Sobre a supervisão de quem? Jesus Cristo. É onde voltamos para a palestra. Jesus Cristo estava junto com essa comunidade de espíritos críticos que Emmanuel nos cita, utilizando o plasma divino, o fluido cósmico universal, que é uma coisa de louco para estudar. E dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente e suas primeiras manifestações. Quando é que isso aconteceu? A ciência provou. Mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, evangélicos e outras vertentes cristãs que defendem a ideia de que Adão e Eva foram o primeiro casal a surgir no universo, e que isso aconteceu no período contado por Moisés, as datas não batem. É ciência pura. Mas não vamos pensar que a Bíblia está errada. Olha o que o nosso Kardec fala na Gênese. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemos-la como se estuda a história da infância dos povos. Então Moisés, lá na época dele, está dizendo àquele povo, está legislando para aquele povo de acordo com o entendimento deles. E aí surge grande problema quando ele continua ali a seguir falando dos 6 dias da criação. Eu vou passar bem sucinto. No primeiro dia, o céu e a terra. No segundo, firmamento e separação das águas. Só um detalhe. Tanto aqui, isso aqui foi o que Kardec colocou no livro Gênesis, uma tabelinha contextualizando o capítulo de Gênesis da Bíblia, com o resumo dele, o céu e a terra, a criação do céu e a terra. E ele vai dando explicações lógicas para o que seria esse primeiro dia. Se o céu e a terra ainda não existia o planeta, quer dizer, período astronômico, aglomeração da matéria cósmica, universal e por aí vai. Que é o que eu vou continuar explicando para vocês aqui. Leiam o capítulo 12 da Gênese de Kardec, que é muito legal de ler. Só que tem que ler com o Google do lado. Porque tem termos ali que é coisa de louco e dá para passar horas só numa página. Então, no terceiro dia a terra e os mares. No quarto dia o sol, a lua, as estrelas. No quinto, peixes e pássaros. Aí Kardec vem e faz uma pausinha, o dilúvio, que realmente teve o dilúvio da era glacial, que inundou tudo. No sexto dia, veio o homem. Será que é fortuito Moisés trazer o homem no sexto dia? E aqui lembrando que se somos espíritos imortais, é o homem da terra. Então os estudos dá para a gente ficar uma palestra só nesse capítulo e versículo de Gênesis. Que casa com o período quaternário daquele gráfico redondo que eu trouxe, capítulo de Gênesis. Mas não é isso que nós vamos falar hoje.
Em seguida, Moisés diz: e descansou Deus no sétimo dia. Pergunto, meus irmãos, o Senhor das galáxias e do universo precisa descansar? Será que esse descansar de Moisés é o descansar que muito se interpreta até hoje? Eu me fiz essa pergunta, porque imagina, se eu sou capaz de fazer o sol, o astro-rei, eu não preciso descansar. Isso é energia pura. E é isso que eu trago para vocês hoje. Porque nessa época, se a gente já acabou de dizer que Jesus Cristo está desde os primórdios, moldando, modelando o planeta Terra para nós, e o que ele fez, Moisés, muito tempo depois, colocou no livro de Gênesis dele também. O que tem a ver o sétimo dia? Vamos continuar. Justiça, evolução, regeneração. Nós estamos falando das passagens de Jesus. O que tem a ver essa informação? A raça adâmica. Mais uma vez costurando as três revelações. Kardec nos traz que uma dessas colônias de espírito é uma raça que simboliza na pessoa de Adão. Por quê? No capítulo 11, ele explica migrações e imigrações de espíritos. Vamos fazer um apanhado rapidinho. Espíritos exilados na Terra. Todos nós estudamos no livro, principalmente o Exilados da Capela, que é um compêndio de A Gênese e A Caminho da Luz, que nós fomos povoados por um agrupamento de seres vindo desse planeta aí, Capela, que dos mapas zodiacais a gente chama Capela, mas lá é outro nome, né? Milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, atrapalhando aqueles povos cheios de piedade, palavras de Emmanuel, foram segregados daquela humanidade. É castigo? Não. É regeneração, é justiça, é evolução. Capela não parou até hoje de evoluir. Assim como o nosso planeta nunca vai parar de evoluir. Embora só de ligar a TV, só de ver o Zap Zap, a gente tem a sensação que não está acontecendo isso. É ou não é? Mas a evolução nunca para. E olha o nosso mestre novamente. Segundo o benfeitor Emmanuel, foi assim que Jesus recebeu à luz de seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e felizes. Por que Jesus os recebeu? Porque ele é o governador do nosso planeta. Porque o nosso planeta, nessa época, há 4,5 bilhões de anos para frente, precisava evoluir também. E depois daquele gráfico que eu passei lá atrás, já existia a figura do homem, já existiam duas raças, que eram os negros e os amarelos, porém não tinha tecnologia, não tinha fogo, não tinha escrita, não tinha nada. E esses povos daqui da Terra precisavam evoluir. Então vamos lá, justiça. Se em Capela os capelinos não acompanharam a fraternidade que se espera no mundo de regeneração, por exemplo, uma coisa que eles não poderiam perder eram essas tecnologias, a inteligência. E por isso vieram trazidos para o Brasil, para o mundo, né? Para que aqui eles pudessem passar esses conhecimentos para frente. E Jesus estava lá, recebendo eles, de braços abertos, deixando ecos que a gente vai ver mais na frente, todas as vezes que o nosso mestre, em suas passagens, cuidando como governador que é do nosso planeta, se preocupa. E aí eu pergunto, será que vocês estão preocupados com o Trump mesmo? Com Kim Jong-il? Eles não são governadores do nosso planeta. Quem é Jesus. Outra passagem que é muito importante, que é muito antes dos 33 anos que ele teve com a gente. Isso aqui é o mapa do Egito na época, lá, Egito, Judéia, né? Israel, Palestina. Eu fui buscar num site da Assembleia de Deus
uma tabela enorme. Eu achei que estava o nome do pastor aqui. E ele traz uma tabela muito interessante, que é assim, ó, todos nós sabemos que os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Por quê? Porque a gente insiste em lembrar dos 33 anos dele. Agora, e antes disso? Eu fui pesquisar. No Gênesis, tem que ele seria descendente de mulher. Meio parafraseado, na minha opinião, mas ok, tá lá, eu vou respeitar uma planilha do pastor. Que ele seria descendente de Abraão. Opa, bateu, porque Mateus confirma isso. Cristo seria da família de Davi. Bateu também. Nasceria de uma virgem. Maria era virgem quando casou com José. Nasceria na região de Belém, em Judá. O tempo de seu nascimento. A sua vinda que seria prevista por Elias, o João Batista. Ele calar-se-ia quando fosse acusado. Né? E que ele oraria pelos inimigos. Tem uma lista de mais de 50 hipóteses lá. Eu só trouxe essas. Mesmo com tudo isso aqui no Velho Testamento, que depois os evangelistas confirmaram, pelas palavras do próprio Cristo, nós sabemos que os evangelistas falam o que Cristo disse, o que aconteceu com o Cristo. Mesmo com tudo isso aqui, os judeus não o reconheceram. Fora isso, ainda temos a situação que o próprio Cristo, governador, antes dele vir, mandava emissários, segundo o benfeitor Emmanuel, os Vedas na Índia, porque se você pegar os 4 livros indianos, você vai perceber que tem ecos da Boa Nova lá, há 6.000 anos atrás, muito antes do Cristo. De novo os capelinos. Por que que esses seres fizeram pirâmides, fizeram monumentos a Deus? Porque o próprio Cristo, antes que eles fossem afundados, palavras de Emmanuel, nas vésperas de sua dolorosa imersão. Porque vocês imaginam o seguinte, eu moro num planeta Capela, que é lindo, maravilhoso, com 2 sóis e tudo mais. Eu sou degradado para o fundo de uma caverna para não ser comido por um dinossauro. É ou não é imersão? Num corpo peludo, com presas, garras, e por aí vai. Só que Jesus, antes desse pessoal ser imergido nos fluidos do planeta Terra, Jesus prometeu que eles viriam, que ele viria, o Messias prometido, muito antes dos 33 anos que ele passou com a gente. E aí tem aqui ainda, segundo Emmanuel, na Índia, na China, no Tibete, na Judéia e por aí vai. É claro que eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre os 0 a 33 anos. E ainda bem que tem Emmanuel, porque depois que inventaram Emmanuel, Chico e YouTube, eu virei palestrante. Eu sempre falo isso. Olha o que Emmanuel traz pra gente. O Cristo inconfundível. As parábolas e advertências do Mestre contêm verdades eternas. Ele fala perfumes das verdades eternas. Aí as professoras de matemática e professores de matemática de plantão podem nos ensinar o seguinte, ó. O círculo é fechado, a elipse também é, a parábola nunca se fecha. Se Jesus falava por parábolas, é porque há 2.000 anos ele adaptou a história para aqueles povos, judeus, gentios daquela época, e até hoje a gente estuda, mas não compreende exatamente. Mas ele falou por parábolas. E o nosso entendimento nunca vai se fechar, porque a evolução nunca para. Outra informação trazida por Emmanuel. O Cristo, da manjedoura ao Calvário, deixou uma sublime lição para todos nós. Porque o Senhor das Estrelas, quem fez o orbe,
nasceu num coxo, nasceu dentro de um curral, no meio dos animais, em cima de esterco. E no Calvário, da mesma forma, parou 3 vezes, deu ecos e ecos do Velho Testamento para deixar as profecias dos judeus da época. Porque não é à toa que o Mestre também veio entre os judeus. Ele não veio para os sãos. Os judeus, indefinidamente, são os nossos irmãos responsáveis pela crença no Deus único que nós carregamos até hoje. Antes dele, éramos politeístas e até ateus. Só depois dos judeus que a gente realmente entronizou essa crença no Deus único. Eu acho que até os ateus trocam o nome, né? Ou falam, sou ateu graças a Deus. Né? Porque se a gente chama de Deus, outros chamam de natureza, outros chamam de ciência, e por aí vai. Não tem importância. Jesus, naquela época, diz, dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. Naquela época, uma sociedade que odiava o tributo, dizer isso. Até quando nós vamos continuar pensando no carro que eu tenho, no salário que eu tenho, e por aí vai? Até quando guerras e guerras serão travadas em função do dinheiro? Quanto tempo a gente gasta correndo atrás de coisas materiais e não gasta 1 hora por semana para rezar e dar a Deus o que é de Deus? Só o Cristo trouxe entre todos os profetas essas informações para a gente. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar o verdadeiro sentido que é o amor. A minha profissão está fadada a acabar, gente. Eu sou advogado. Já pensou se todos os meus clientes disserem, eu perdoo? Ou, eu fui perdoado, doutor. Acabou meu emprego. Acabou. Tomara que acabe. Tomara. Eu quero ser músico, junto com o Gustavo. Próximas encarnações. E ainda, isso aqui eu achei fantástico do Emmanuel trazer pra gente. Enquanto naquela época, missionários religiosos da antiguidade necessariamente eram príncipes ou sábios, pessoas privilegiadas socialmente, palavras de Emmanuel, o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro. A verdadeira aristocracia, o trabalho. Segundo o nosso mestre, não adianta você estar sentado num trono enquanto todo mundo trabalha para você. Ele pessoalmente lavou os pés dos discípulos para mostrar que quem quer se elevar, que seja o servo. E por aí vai. E a nova era, pessoal? Será que eu consigo mostrar para vocês o depois do Cristo? Eu achei que sim. Dei uma penada e achei algumas coisas também nessa literatura que a gente pega de Kardec e de Chico. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No último quartel do século XIV, 1300 e bolinha. Jesus desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Tem gente esperando o mestre vir conosco até hoje, sendo que ele já veio. Esse aqui é uma das vezes que está registrado na literatura do Chico. Se vocês souberem de outras, por favor, entra lá no comentário do site do Kardec, que está o vídeo, e me conta, me marca no comentário. E olha que interessante, esse livro, para você que está aí, ávido seguidor de Revoltados Online, anti-PT, anti-PMDB, que se diverte com Lava Jato por aí vai, e não perde um minuto para ler Emmanuel, e lê horas aqueles textos enormes que alguém anônimo escreveu e mandou no seu WhatsApp.
Olha que 38, Chico trouxe para nós sobre o nosso país. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima de seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Mais ou menos foi isso, ó. Transplantou da Palestina, que em 38 chamava Palestina, mas hoje chama Israel, para a região do Cruzeiro, a árvore do seu evangelho. Olha o que, segundo Humberto de Campos, o próprio Cristo diz do Brasil para os brasileiros. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então adianta a gente ficar criticando o Talibã, coreano, norte-coreano, chinês, russo, endeusando americano? Jesus, nas palavras de Humberto de Campos, já definiu que aqui no Brasil nós seremos o ensinador, né, o professor da fraternidade universal. Sob este céu serão toados os hosanas mais ternos a misericórdia do Pai Celestial. Aqui me deu um alívio, pessoal. Porque considerando que Trump e Kim Jong-il podem se soltar bomba atômica um em cima do outro, eu acho que aqui não vai cair. Porque para onde eles vão fugir? Ainda bem, né? Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Cristo não falou que a gente vai ser o país mais rico do mundo. Por aí vai. Outra passagenzinha. O conclave da comunidade de Cristos nas imediações da terra. Os espíritos e as grandes transições. Está no A Caminho da Luz. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Isso aqui, Emmanuel trouxe para a gente em 38 também. Jesus é o seu único diretor, agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas. A bomba de Hiroshima ainda não tinha sido jogada, gente. O Emmanuel já estava escrevendo isso. Os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará deste conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Olha o que Chico falou em 50. Opa. Estava no automático. No Pinga Fogo de 1950. Vamos inverter a luzinha aqui? Nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida. Mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente
maravilhosa, própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Tomara que seja no fim do milênio, né, pessoal? Mas, se nós nos formarmos dignos dessas mudanças. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é a gente levar para casa essas ideias. Cristo passou conosco 33 anos, mas o trabalho dele, no mínimo, é de 4,5 bilhões de anos. E não vai parar nunca. Porque ele disse que nenhuma de suas ovelhas serão perdidas. E a gente tem que pensar, voltando lá no início, se o homem foi criado em 6 dias, e Deus descansou no 7º dia, será que podemos entender que esse 7º dia é esse período em que, olha, eu criei até aqui, daqui para frente no 7º dia é uma nova era, e você precisa seguir ou ser banido como os capelinos? Será que pode ser isso? E aí? Como é que a gente faz? Cristo, nosso mestre, deu todas as dicas. E eu separei uma única e final para que possamos pensar em casa, lembrando do nosso mestre. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muita paz.